Olá, seja bem-vindo. Eu sou Isadora. Eu sou mãe do Estevão José, de 7 meses, de primeira viagem. Também sou pedagoga e arte educadora. E eu estou gravando essa introdução aqui pra você porque no meu outro vídeo eu tive um probleminha. Então você vai ver que eu tô com outra roupa, que eu tô em outro mood. Eu tive um problema com o microfone e tudo mais. Daí isso me deixou meio borocochô. E eu falei assim, nossa, ninguém merece começar um vídeo com uma introdução borocochô. Então eu decidi vir aqui de novo e gravar pra você mais uma vez a introdução desse vídeo, porque você merece carinho e atenção e felicidade, né? Estou começando uma série aqui na minha jornada de vida e na minha jornada de maternidade e também no meu canal, que é a leitura desse livro aqui, A Criança na Família. Você conhece esse livro? Esse livro aqui, ele foi lançado, assim, com facilidade de achar, numa coleção, eu não sei se tem 8 ou 10 livros, mas é quase praticamente um box dessa editora aqui, a Kirion, acho que é Kirion, tem um acento agudo aqui. Essa editora aqui lançou vários livros traduzidos da Montessori com novas edições. Então tem lá o Mente Absorvente, A Descoberta da Criança, tem o Educação de Adolescentes, tem também A Criança na Família, tem a Formação do Homem, que é tipo um dos meus preferidos até agora. Eu li 3. Eu li A Mente Absorvente, A Descoberta da Criança e A Formação do Homem. E eu fui descobrir recentemente que A Formação do Homem é um dos livros muito pro final do trabalho. E aí eu fiquei pensando, nossa, não dá para conseguir entender de fato o que a pessoa quis dizer ou a complexidade do trabalho se você lê só um trabalho da pessoa, porque cada livro é como se fosse uma dissertação de um momento de vida que a pessoa tá, né? Não é, a minha vida não é linear, o meu estudo não é linear. Eu tenho um pensamento e algumas certezas que eu carrego já há muitos anos. E eu imagino que para Montessori tenha sido assim também. Mas tem tanta coisa que a gente vai descobrindo no meio do caminho, né? Que muda o nosso rumo. E se a gente fica com uma obra só, a gente perde isso. E a gente corre muito risco de fazer afirmações levianas sobre o trabalho de alguém que a gente não conhece de fato. Então, com esse meu histórico, né, de interesse pelo método Montessori, agora, no meu momento como mãe de primeira viagem, eu decidi começar por esse livro. Eu vou ler todos de novo, né? Os outros são maiores, eu acho que não rola ler aqui na internet, mas eu estou lendo aqui capítulo a capítulo para te incentivar também a ler junto comigo, porque eu sei que você comprou esse box e você não pegou esse livro, porque esse livro não é muito conhecido, então você não pegou para ler. E aqui eu senti que ela fala diretamente com os pais, né? Então eu quero ler este livro como mãe. Qual é o meu background? Eu já trabalhei, já fiz cursos de formação para auxiliar de sala Montessori, mas eu não fiz a formação formal, a pós-graduação, para me tornar uma professora montessoriana, né? E eu também não tenho esse interesse, não é isso que eu quero fazer. Porque no meio do caminho eu descobri a educação musical e isso fez muito mais sentido na minha história, com a minha educação também que eu tive, e eu consegui dar vazão para partes de mim mesma que, com a busca por um rumo profissional, ficaram adormecidas um pouquinho. Então, eu consegui dar vazão para a arte, e é nisso que eu acredito. Eu acredito num educar com arte. No final desse vídeo, eu falo um pouquinho o que eu penso e planejo, entre aspas, tá? Porque eu sei que eu não tô no controle disso 100%, mas quais são as minhas expectativas como mãe para a educação do meu pequenininho. Então, fica aqui comigo, vamos juntos nessa jornada aqui. Aqui você vai ver que eu já melhorei um pouquinho o meu setup, tô aqui na minha cozinha, frutas lavadas, terminando de lavar a louça. E a primeira coisa que eu fiz hoje quando eu acordei foi me arrumar, porque eu vou sair para trabalhar também, mas para me sentir melhor, sabe? Para conseguir passar um bom visual para minha família, né? Quando a gente vê coisas bonitas, isso muda nosso humor, então não tem porquê a mãe da família, que no caso sou eu, ficar murcha, com preguiça, cansada. Hoje é segunda-feira, então estamos começando coisas novas por aqui. Bem-vindo! Vamos juntos nessa! Segue pro vídeo! E a minha vida como professora já passou por muitos altos e baixos, né? Eu sou professora há mais de 10 anos, tá? Mas
Eu entrei em sala de aula de maneira clandestina, se assim que eu posso falar. Eu fiz uma formação em teatro, eu tinha aptidões artísticas e artesanais. A minha família toda tem essa tendência, a tendência artesã, que eu quero dizer. Não tenho nenhum parente famoso, nenhum artista, né, ninguém de banda, nem nada disso, mas as pessoas são muito artísticas na minha família. E esse genes, veio pra mim. E eu fui pro caminho do teatro. Eu tenho um podcast falando sobre a minha formação pedagógica. Vai ser melhor se você se interessar e você quiser ouvir, você escuta esse podcast. Mas eu entrei na sala de aula pelas minhas habilidades. Só que eu não tinha didática nenhuma. E aí foi difícil pra caramba. Quando eu cheguei lá, eu me apaixonei. Depois de um tempinho, eu me apaixonei. Depois eu venho aqui contar as minhas histórias pedagógicas, que pra sua sorte, estavam no outro vídeo que eu gravei, que eu já apaguei, porque né, não vou ficar lá olhando, o que eu tô falando aqui, porque gravou áudio nenhum. Deixa eu ver se está gravando, inclusive. Bom, bem-vindos à minha cozinha. Esse é o lugar da minha casa onde eu consigo falar sem acordar o meu bebê, porque o meu apartamento é bem pequenininho. E se ele acordar também, o paizinho dele vai pegar ele agora, porque eu vou ler com vocês aqui A Criança na Família, da Maria Montessori. Vou gravar um vídeo só contando a minha história de como eu conheci o método Montessori e como ele entrou na minha vida para me impactar. Mas o que eu posso te dizer agora é que, sendo mãe de primeira viagem e tendo a bagagem que eu tenho de sala de aula e de sala de aula Montessori, eu posso dizer que esse método aqui, ou o que ela fala, né, o jeito que ela fala sobre educação, o olhar que a Montessori traz pra gente a respeito da criança, eu acho que é muito mais isso. E inclusive esse é o objeto do primeiro capítulo, é o que ela fala no primeiro capítulo. A maneira como ela olha para a criança, como ela fala da criança, como ela revela a criança para nós, é muito inspiradora, muito inspiradora. E, enfim, eu conheci Montessori porque eu estava numa escola que estava propondo pra gente o método Reggio Emilia, né, a abordagem Reggio Emilia. Era uma escola de extracurriculares e nós montávamos oficinas, né, e práticas sensoriais com as crianças. E eles queriam também, tinham uma demanda muito grande por registros pedagógicos. E aí Reggio Emilia veio para inspirar a maneira como a gente faria esses registros. E eu mergulhei de cabeça, meus amigos. Eu mergulhei de cabeça. E aí eu encontrei essa mocinha, que é essa senhora, e ela conduz a minha prática. Muito do que eu acredito hoje sobre educação é por conta do olhar que Montessori tem para a criança. Então, assim, vamos ler juntos? Eu sei que você clicou aqui nesse vídeo, você viu no título A Criança na Família. Talvez você tenha esse livro aí na sua casa, eu acho que não vai ser um problema eu ler ele aqui. Afinal, o objetivo é divulgar, e nós, apaixonados por livros e por... não que eu seja, tá? Uma apaixonada por livros físicos, mas as pessoas que estudam normalmente querem o seu volume, né? Para fazer os seus grifos e tudo mais, as suas anotações, é muito legal, é um material de estudo mesmo. E aí eu decidi ler aqui com você como um incentivo pra gente entender, estudar. Se tiver gente aqui, a gente pode até combinar um dia um Zoom, um de grupo de estudos, mas para isso esse vídeo precisa chegar nas pessoas. Então eu já peço, compartilhe o meu vídeo com alguém que você acha que vai gostar dessa leitura, alguém que gostaria de participar de um grupo de estudo sobre Montessori comigo e com você, talvez. E também se inscreva no meu canal, meus amigos, se inscreva no meu canal, porque eu tenho muitas ideias mirabolantes
e eu pretendo compartilhar tudo na internet agora. Eu sinto que essa semana eu desbloqueei uma trava, assim, a qual eu estava presa, e há um ano eu estava presa nessa trava, que só foi desbloqueada agora. E eu tô muito feliz de sair desse marasmo atitudinal, porque eu tava muito querendo fazer as coisas e não tava fazendo nada. Então, bora lá. Gente, se isso aqui ficar de outra cor ou sumir, vocês me avisam, porque foi por causa disso que eu perdi a captação do outro áudio. Ai, que saco. Bom, vamos lá. Deixa eu já ir colocando esse outro microfone pra carregar, meu Deus, porque olha, não vai dar. Não vai dar. Vamos ler então A Criança na Família. Primeiro capítulo, A Página Branca. O nosso método, que, para distingui-lo de tantas outras tentativas modernas de criar novas formas... Vai ficar difícil, né, se for assim. O nosso método, que, para distingui-lo de tantas outras tentativas modernas de criar novas formas de escola, leva um nome pessoal, deu a oportunidade de descobrir nas crianças caracteres morais que ainda não haviam sido observados. Quer dizer, surgiu diante de nós a figura nova de uma criança incompreendida. E é por isso que somos levados a uma ação social ativa para fazer com que a criança seja mais bem compreendida e para trabalhar em sua defesa e pelo reconhecimento dos seus direitos. Porque se existe uma multidão de frágeis criaturas humanas que vivem entre os fortes sem serem compreendidas e, portanto, sem que jamais a voz oculta das necessidades profundas de sua vida chegue à consciência da sociedade dos adultos, esse fato representa quase um abismo de males insuspeitos. Quando a criança, nas escolas que seguem o nosso método, que são locais de trabalho tranquilo, onde a alma comprimida se expande e se revela, nos mostrou atitudes e possibilidades de ação prática completamente opostas ou certamente muito distantes daquelas universalmente consideradas como próprias da infância, fomos levados a refletir sobre a gravidade de antigos erros cometidos inconscientemente contra a parte mais delicada da humanidade. Não falei, gente, que o jeito que ela fala é muito inspirador? Vamos ler tudo, depois a gente comenta, tá? Os fenômenos que as crianças nos mostraram foram a revelação de um lado ainda oculto da alma infantil. A sua atividade revelava tendências que jamais foram levadas em conta nem por psicólogos nem por educadores. As crianças não iam em direção às coisas que supunhamos lhes serem atraentes, como os brinquedos, por exemplo, nem estavam interessadas em contos de fadas. Procuravam, antes de mais nada, se tornar independentes do adulto, em todas as ações que pudessem realizar por si mesmas, manifestando claramente o desejo de não serem ajudadas, exceto em caso de absoluta necessidade. E mostravam-se tranquilas, absortas e concentradas no trabalho, adquirindo uma calma e uma serenidade surpreendentes. Evidentemente, essas atividades espontâneas, que derivam das forças misteriosas da vida interior, foram oprimidas e ocultadas pela intervenção enérgica e inoportuna do adulto, o qual acreditava estar fazendo tudo pela criança, substituindo a atividade da criança pela sua e obrigando a criança a submeter-se continuamente à sua iniciativa e à sua vontade. Nós, os adultos... Parece forte, né, o jeito que ela fala aqui, mas nada mais além da verdade. A gente faz sem querer. Você percebe que ela coloca aqui que a gente tá fazendo sem querer. A gente acha que é o bem, mas a gente acaba fazendo o mal para a criança, porque a gente desconsidera tudo que ali já existe. Ou que poderia existir, né, sem uma intervenção. Seria um florescer, né? Então ali tem um botãozinho, e aí a gente quer a flor, mas a gente vai lá, pega e abre. E a flor fica murcha. Eu tô pensando isso aqui agora, mas poderia florescer de um outro jeito. Nós, os adultos, no interpretar e interagir com a criança, não erramos apenas em alguns detalhes da educação ou em alguma forma imperfeita de escola.
Seguimos um caminho completamente errado e, portanto, surge agora uma nova questão social e moral. Entre o adulto e a criança havia surgido uma dissensão que se manteve imperturbada por séculos. Hoje, a criança abalou o equilíbrio social entre as duas partes em luta. É esta novidade que nos leva a agir não só junto aos educadores, mas a todos os adultos e principalmente junto aos pais. Por isso que eu escolhi começar a minha jornada materna lendo A Criança na Família, porque eu quero saber como mãe o que eu posso fazer, porque eu não tenho uma sala de aula em casa, né? Então vamos lá, vamos seguir. A enorme difusão do nosso método, que tem moldado escolas de todas as nações entre as raças com os mais diversos costumes, tem demonstrado a universalidade de um conflito entre o adulto e a criança, que põe o homem desde o nascimento num estado de opressão, tanto mais perigosa quanto mais inconsciente. E nas civilizações consideradas superiores, como a nossa, a dissensão se intensifica pelas dificuldades da existência social e pelo mais evidente distanciamento da vida natural e da liberdade de ação. A criança que vive num ambiente criado pelo adulto vive em um ambiente inadequado às necessidades de sua vida, não apenas físicas, mas também e sobretudo as necessidades psíquicas de desenvolvimento e expansão intelectual e moral. A criança é reprimida por um adulto mais forte que ela, que a constrange a se adaptar ao seu ambiente, com a reflexão muito ingênua de que um dia deverá viver como personalidade social. Se a criança um dia vai ser um adulto, então quem tem que ensinar ela a ser um adulto sou eu. É isso que eu entendo aqui. Se você tem uma interpretação diferente, comenta aqui a sua interpretação sobre esse trecho. Vai me ajudar bastante. Quase toda a ação dita educativa está imbuída do conceito de provocar uma adaptação direta e, portanto, violenta da criança ao mundo adulto. Adaptação baseada numa submissão indiscutível e uma obediência ilimitada e que leva à negação da personalidade infantil. Negação pela qual a criança se torna um objeto de julgamentos injustos, de insultos, de castigos, que um adulto jamais se permitiria fazer com outro adulto, ainda que fosse um subalterno. Tal atitude está tão arraigada que prevalece até mesmo na família, em sua relação com o mais amado dos filhos, e depois se intensifica na escola, que representa quase sempre o lugar onde se realiza metodicamente a adaptação direta e prematura às necessidades do mundo do adulto. E por isso, aí encontra-se o trabalho forçado e a disciplina severa, que colocam o delicado broto humano no qual está a semente da mais pura vida espiritual, em um ambiente que lhe é estranho e prejudicial. Muitas vezes o acordo educativo da família e da escola resolve-se numa aliança dos fortes contra os fracos, para que aquela voz incerta e tímida nunca encontre um eco no mundo. E a criança que procura ser ouvida e se magoa por conta da injustiça cai na obscuridade, muitas vezes amedrontada da submissão. Ao passo que, por outro lado, o trabalho justo e caritativo do adulto para com a criança deve ser preparar-lhe um ambiente adequado, diferente daquele onde trabalha o homem forte já formado nos seus caracteres. Posso ler essa parte de novo? Eu li com a entonação errada. De novo, vamos lá. Ao passo que, por outro lado, o trabalho justo e caritativo do adulto para com a criança deve ser preparar-lhe um ambiente adequado, diferente daquele onde trabalha o homem forte já formado nos seus caracteres. Então, é um ambiente que favoreça as descobertas da criança. Um ambiente preparado se tem coisa perigosa no ambiente, você não vai gritar com a criança para a criança não pegar. Você vai tirar dali, por exemplo, tá? Eu tenho uma prima que ela uma vez postou um vídeo do filhinho dela. Prima, te amo, tá? Do filhinho dela mexendo na árvore de Natal,
que estava em cima do rack. E é muito interessante a árvore de Natal, né? O filho dela estava aprendendo a andar e daí estava se apoiando nas coisas. E daí ele ia lá e ficava derrubando a árvore de Natal. E aí ela, né, postou isso falando assim, ai, nossa, parece que eu não vou ter árvore de Natal esse ano. E a resposta é, se você deixar aí, não vai ter mesmo, porque ele não está fazendo por mal, ele está curioso, né? Enfim, eu devo ter mandado um direct pra ela na época falando, muda de lugar. Eu sou a... Então é aí que tá, né? Eu tô começando na maternidade agora e eu sempre ocupei esse lugar de fala de professora, né? E aí agora eu tenho um lugar de fala na maternidade, né? Só que eu percebo que esse lugar de fala não é um lugar de fala, é um lugar de falha, na verdade, né? Porque é tanta confusão, gente, é tanta coisa que a gente se confunde, né? Vamos continuar, depois eu falo de mim. A implementação prática da educação deve começar com a construção de um ambiente que proteja a criança dos duros e perigosos obstáculos que o mundo adulto pode lhe opor. O abrigo das tempestades, o oásis do deserto, o lugar por excelência de paz espiritual, onde se pode pôr em prática a ordem Servite Domino in Laetitia. Já tinha gravado esse vídeo antes e eu perdi, mas eu já fui pesquisar. Essa frase significa servir a Deus com alegria. Deve ser criado no mundo para garantir a expansão saudável da criança. Então, ela tem que ter vontade de fazer, né? Profundo. Nunca houve uma questão social tão universal como a que surge da opressão da criança. Os oprimidos que buscavam gradativamente sua redenção no desenrolar da vida civil foram sempre uma casta limitada, os escravos, os servos e finalmente os operários. Muitas vezes a solução do conflito veio com a violência na luta aberta entre os oprimidos e opressores. A guerra americana entre o Norte e o Sul, promovida pelo presidente Lincoln pela supressão da escravidão, a Revolução Francesa contra as classes dominantes e, por último, as revoluções atuais tendentes a realizar novos princípios econômicos são exemplos de duelos formidáveis entre grupos de adultos que se enredaram em um inexplicável emaranhado de erros. Mas a questão social da criança não tem limites de casta, nem de raça, nem de nação. A criança, não funcionando socialmente, é como e tão somente um apêndice dos homens adultos. Quer dizer, funcionar socialmente é trabalhar, né? A criança que não trabalha, ela é só uma dependente, tipo, não faz nada, não serve para nada no mundo. Quando um dos males que oprimem uma parte da humanidade em benefício de uma outra chega a desfazer a estrutura social ou chega a ser apenas percebido pela consciência coletiva, um olhar desce para constatar que lá entre os sofredores, os oprimidos, estão também as crianças. Quase todas as vozes que se levantaram a favor da infância apontaram para a criança inocente vítima das dores que pesam sobre o homem adulto. Esse apêndice do adulto, fraco, sem voz perante a lei, magoa-se e pede para si um lamento especial de compaixão, algum ato particular de caridade. Falou-se de crianças oprimidas e crianças felizes, de pobres e ricas, de abandonadas e amadas até o heroísmo, revelando assim, refletidos nos brotos nascentes do homem, os contrastes que se viam entre os adultos. Quem é de fato a criança? É uma reprodução do homem que possui aquele broto como sua prosperidade. Vou ler de novo. Quem é de fato a criança? É uma reprodução do homem que possui aquele broto como sua propriedade indiscutível. Jamais um escravo foi tão propriedade do Senhor como a criança é do adulto. Nunca houve um servo cuja obediência fosse tão indiscutível e perpétua como a de uma criança a um adulto. As leis jamais esqueceram os direitos dos homens, como esqueceram os da criança. Jamais houve trabalhador que tivesse que trabalhar como o patrão queria, sem apelo possível, como a criança. O trabalhador tem também as suas horas de liberdade e um refúgio familiar,
onde sua voz humana encontra eco em algum coração. Ninguém jamais trabalhou como a criança, sempre sujeita ao adulto que lhe impunha a duração do trabalho e a duração do sono de acordo com seus próprios critérios indiscutíveis. A criança era julgada socialmente como um ser inexistente em si mesmo, e por isso desejava-se que os filhos pudessem morar no confortável lar de adultos com a sua mãe previdente e pai trabalhador, capazes de cuidar deles, e que as escolas refletissem o máximo possível o estado da família, entre parênteses, jardim de infância. Esse parecia o voto mais otimista que se poderia formular para elas. Mas a criança, como personalidade em si mesma, diferente do adulto, jamais havia sido o centro das atenções do mundo. Quase toda a moralidade e filosofia da vida estavam orientadas para o adulto, e as questões sociais da infância para a infância nunca foram colocadas. A criança, como uma personalidade importante em si mesma e que tem necessidades diferentes do adulto para satisfazer, para atingir os objetivos mais elevados da vida, jamais foi considerada. Ela era vista como um ser fraco, auxiliado pelo adulto, nunca como uma personalidade humana sem direitos, oprimida pelo adulto. Óbvio, né? A criança, como homem que trabalha, como vítima que sofre, como melhor companheira de nós, que nos sustenta no caminho da vida, é uma figura ainda desconhecida. Acerca dela, há uma página em branco na história da humanidade. É essa página em branco que queremos começar a preencher. Achei maravilhoso que ela falou dessa criança que todos nós achamos que é uma página em branco, mas que na verdade ali tem muita coisa para se observar, como ela falou aqui no finzinho do capítulo. A criança, como homem que trabalha, como vítima que sofre, como melhor companheira do que nós, que nos sustenta no caminho da vida, é uma figura ainda desconhecida. É dessa criança que ela está falando. E é justamente aqui que eu quero começar a minha jornada. É por conta disso que eu gosto de ouvir o que a Montessori tem a dizer. Porque ela está preenchendo a página branca, a página em branco que deixaram, a lacuna que nos deixaram a respeito do que é a criança, de quem é a criança e do que tem ali de potência, né? Bom, a bateria do meu celular já deve estar acabando, então eu vou tentar falar muito brevemente quais são os meus anseios para a educação do meu pequenininho. Eu acredito numa educação com arte. Escolhi esse título porque a rede social, a internet, cobra muito que você tenha um slogan, um teaser, uma frase de abertura, uma saudação. É essa palavra que eu queria. Uma saudação para o seu trabalho. E eu acho que o que mais reflete o meu trabalho é o fato de eu acreditar numa educação com arte. Eu acredito numa educação com arte, minha gente, porque eu acho que eu não estou falando necessariamente, eu estou falando de arte, mas eu não acho que esse olhar de arte é um olhar que vale só para a arte. Eu acho que você pensar, vamos lá. Arte, fazer arte, quem faz arte, um artista, ele pega um pensamento, uma coisa que ele acredita, uma situação que ele viveu, algo imaterial, e ele transforma aquilo em materialidade, seja através de uma música, seja através de uma pintura, seja através de um texto, seja através de um poema, seja através de um post no Instagram. Existem artistas por aí fazendo posts no Instagram. E seja através também de um registro pedagógico, tá? Porque no Reggio Emilia existe uma categoria de professores que são os atelieristas, que são justamente essas pessoas responsáveis pelo olhar sensível para aquilo que a criança está fazendo.
Todos os professores em Reggio Emilia têm essa função de registrar, mas o professor atelierista, ele é o responsável pelas propostas, né? Ali, tipo, teoricamente, gente, teoricamente não, mas na prática, e eu vivendo isso muito com amigas professoras também, a gente sabe que não é todo mundo que tem o seu olhar treinado para a sensibilidade. E que existem muitas pessoas que estão ali na vida prática, mas entregando planejamento, que fazem uma coisa, às vezes é muito legal, um planejamento tipo, nossa, a cara, tem a carinha de Reggio Emilia, mas quando a pessoa vai avaliar aquilo, ela não sabe avaliar, ela finaliza o trabalho da criança. Agora eu tô falando aqui só para professores mesmo, mas é isso que acontece. O olhar dessa pessoa não é treinado para ela entender o que está acontecendo ali. Porque existe uma página branca, ela não tem acesso a essas informações. Teria como ela ter acesso? Sim. Como é mais fácil? Buscando recursos. Eu, como professora de artes, o meu trabalho é oferecer recursos para os meus alunos. Por quê? Para que eles sejam capazes de improvisar e de criar as suas próprias coisas, e pensando na vida como um grande processo onde você vai tendo vários inputs e que você mesmo é o output de tudo aquilo que você recebeu, é um trabalho artístico. Então eu vejo com essa profundidade. Nós somos a materialidade, não só eu tenho um pensamento, eu vou lá e faço uma pintura. Eu tenho um pensamento, eu vou lá, e vou lá e faço uma música. Não, mas tudo que eu leio, tudo que eu vivo, a maneira como eu olho pra pontinha balançando ali, aquilo movimenta o meu espírito. E eu me coloco diferente no mundo a partir daquela experiência. Eu não tô falando isso, isso pra mim não é uma coisa vã. Isso pra mim é o que é a nossa vida aqui na Terra, entendeu? Então eu vivo assim, eu sou muito modificada. E eu sei que eu sou sensível. Então, e esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar profissional. De ser a sensibilidade que muitas pessoas, às vezes, no mesmo ambiente não conseguem ter. De ter esse olhar para a infância. E aí, pensando nisso, e pensando nesse educar com arte, eu fiquei pensando, caramba, mas e se eu cair no medo, no erro, se eu cometer o erro de tentar transformar o meu filho na minha obra de arte? Eu já batei, né? Porque eu já acabei de explicar, porque a ideia já estava na minha cabeça. Mas a primeira vez que eu pensei isso no outro vídeo, que jaz, foi muito legal perceber isso, porque a gente tem tanta informação, né? A gente, principalmente as pessoas que estão expostas à internet, e isso eu digo eu e você, porque eu também não vou passar essa pose de que, não, eu não uso as redes sociais, não sei o que. Gente, eu tô tentando sair, eu tô tentando parar, eu tô tentando mexer menos no Instagram, porque eu estou percebendo que quanto mais eu vivo fora, mais conteúdo eu tenho para postar lá dentro, entendeu? Quem sabe para trazer as pessoas pro presencial mais ainda, sabe? Ou pro mundo real, ou elas com a família delas, sabe? Elas com os filhos delas. Mas o que eu percebo é que a gente tem tanta referência. E assim, são referências que não são pessoas que passaram muito tempo estudando, experimentando, sendo um cientista, analisando, formulando teses. Não. São pessoas, muitas pessoas fazendo coisas ruins. Tipo assim, práticas que a gente... aquele famoso conceito agora de mãe raiz e mãe Nutella, né? A mãe raiz, ela pode dar bronca no filho em público, na frente de uma câmera, e postar isso, que todo mundo vai falar, é isso mesmo, somos mães raiz, é isso, é mãe raiz, é assim mesmo, criança precisa de limite, não sei o que, e aí acha que tá fazendo bonito. E aí eu fico pensando, caramba, né? Como a gente acha que a gente tá no controle de tudo mesmo, né? E também comete o erro aquela outra mãe da disciplina positiva que se filma falando tão delicadamente com seu filho, não sei o que, como se aquele vídeo que ela postou mostrasse para o mundo que ela é virtuosa porque ela faz aquilo daquele jeito. E eu sei que isso é o marketing, e talvez um dia eu também tenha que passar por isso, né? Um dia que eu for vender alguma coisa para você, talvez eu também tenha que me submeter a isso. Mas
como uma mãe consumidora agora, nesse momento, gente, é tanta coisa, é tanta opção. E a gente se confunde achando que a gente tem que fazer tudo, achando que a gente não tem que fazer nada, ou achando que tudo depende da gente, e achando que aquilo que a gente não fez, ai meu Deus, que culpa, e agora eu vou criar um trauma no meu filho, achando que isso é fundamental. E isso nada mais é um erro de achar que o ser nosso filho depende, o resultado do nosso filho depende totalmente das nossas ações. Depende bastante, mas não só das nossas ações. A criança está no mundo, ela ainda tem ela mesma ali. Ela tem as percepções dela, ela tem os outros adultos, ela tem o ambiente, sabe? Não é tudo só a gente. Então, o ponto que eu quero chegar é justamente isso. Eu quero dar para o meu filho o maior número de referências que ele possa ter. Assim, tipo, eu quero que ele assista eu me construir, mas sempre eu sabendo o que eu tô fazendo, porque eu sei que ele precisa de segurança, né? Isso é outra vertente também, né? Os pais que usam o filho de terapeuta, querem ficar se construindo ali na frente do filho, e aí o filho vê todos os erros e fica super inseguro, né? Porque o pai não sabe o que tá fazendo. Então, o que eu tinha esse receio, e eu quero que você não tenha esse receio a respeito do meu trabalho, porque esse não é meu objetivo. Eu sei que o Estevão José, ele pode ser totalmente diferente, ele pode nem gostar de música, ele pode não gostar de fazer nada manual, ele pode não gostar de nada do que eu apresento para ele, mas mesmo assim, eu vou ser eu mesma com ele. Eu vou eu vou mostrar as coisas para ele sob a minha perspectiva. Eu vou me encantar com a infância dele acontecendo, e se ele virar uma pessoa totalmente diferente de todas as expectativas que eu já tive de filho na minha vida, eu vou amá-lo, vou aceitá-lo e vou encorajá-lo a ser ele mesmo. Então, eu acho que esse lugar do educar com arte na minha vida está muito mais de que a minha função como mãe é apresentar todas as possibilidades que eu consegui. É mostrar o mundo de todos os jeitos, entendeu? E daí ele vai ter mais repertório para escolher o que ele quer fazer. E como um artista, eu sou o input dele. Eu preciso proporcionar esse input que ele tem, sabe? Para que ele possa criar a sua obra, seja em forma de materialidade ou seja em forma da criação do homem, da formação do próprio homem que um dia ele será. Que é isso que Maria Montessori diz aqui neste primeiro capítulo. Gostei muito de fazer essa leitura aqui. Confesso que estou num processo aí de entender qual que é o conteúdo que eu quero pôr pra fora. Eu me sinto um pouco fora de toda essa universo, tipo assim, eu sinto que o meu estudo tá adormecido, a minha produção tá adormecida, tudo ficou adormecido por conta desses 6 meses que eu passei sem trabalhar. Eu não imaginava que, tipo, esse tempo todo fora da ativa ia me deixar tão suscetível às redes sociais, tão influenciável por conta do TikTok, do Instagram, enfim. E agora eu tô numa busca, gente. Estou numa busca porque eu estou voltando pro trabalho, eu estou me sentindo muito diferente em relação ao meu trabalho. Eu trabalho junto com meu filhinho, ele vai comigo dar as aulas e tudo mais. E eu quero ser melhor pra ele, o melhor que eu puder, né? Eu não vou ficar pensando, não, eu tenho que ser assim, eu tenho que falar desse jeito pra não causar trauma nele e pra ele viver feliz. Não, mas eu buscando ser o melhor todos os dias, buscando fazer boas escolhas, ter boas opções, sabe? Por ele e pra minha família também, pro meu marido, sabe? Fazer do meu lar um lar próspero de amor, de bondade, de sabedoria
e de diversão, sensibilidade e arte. É isso que eu quero pra mim, que eu desejo pra mim e eu desejo pra você também. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like para mim, para o YouTube entregar para mais pessoas. Eu sei que vai ser difícil porque é longo. É o primeiro pela 20ª vez, né? Porque eu já fiz 1000 primeiras coisas aqui nessa internet, mas vai ser bom filmar a leitura porque eu me obrigo a ler, eu me obrigo a refletir. Eu produzo uma materialidade para você, por mais que ela não seja... Eu não sou uma estudiosa de Montessori, tipo, eu não tenho tantas referências históricas, assim, eu preciso ainda ir muito atrás de muitas coisas que eu não entendo, eu preciso pesquisar muitas coisas, às vezes palavras eu preciso pesquisar. Mas, ai gente, até quando a gente vai ficar fingindo, sabe, por aí, na internet, deu essa cara que a gente tem que ficar fingindo uma coisa que a gente não é. E aqui eu estou mostrando para você o que eu quero. E o que eu quero é estudar e ser uma boa mãe para o meu bebê. E é isso. E ficar satisfeita com isso, né? Porque é isso. Eu já estou satisfeita, tá? Eu já estou satisfeita. Mas é isso. A vida não acabou. Continua. E amanhã tudo pode mudar. Um beijo. Muito obrigada. Se inscreve no meu canal. E tamo junto. Tchau!